Amigos da Jovem Pan, a agenda cultural do Corinthians na semana não ficou restrita à China. Outros fatos inéditos marcaram a semana do clube. Um exemplo? Que tal um zagueiro em plena atividade virar escritor? Foi isso que aconteceu. Paulo André, titular da zaga do Corinthians no título do Campeonato Brasileiro, longe do time devido à contusão, lançou um livro, O Jogo da Minha Vida. Blogueiro, uma espécie de líder sindical no elenco, amigo de estrelas como Ronaldo Fenômeno e um dos líderes do Corinthians, o zagueiro explicou como partiu de um blog para virar escritor. Foi um longo trabalho, até mesmo interno, né? Porque a gente tem que começar a confiar um pouco mais no potencial do escritor ou das ideias que a gente está postando. E o blog me ajudou muito nesse sentido, de passar ideias, ser bem aceitas, serem discutidas, e você começa a perceber que as pessoas gostam de reflexões e de novas ideias para o futebol. Eu acho que a gente precisa ter um carinho especial pelo futebol brasileiro, pelos ex-jogadores, que têm um conhecimento enorme, mas que pouco vieram a público mostrar ou passar o que eles fizeram, o que eles viveram e o que eles sentiram durante o tempo em que jogaram futebol. E é isso que eu estou tentando fazer para aproximar esses dois lados. O livro de Paulo André não é uma biografia, longe disso. O próprio jogador conta do que se trata o jogo da minha vida. Eu não ousaria escrever a minha biografia, não me sinto importante ou vencedor suficiente para ser exemplo para alguém. Mas algumas histórias e algumas coisas que passei, acho que são corriqueiras dentro do mundo do futebol. E nada melhor do que tentar levar isso a público. Algumas situações engraçadas, algumas coisas um pouco mais polêmicas, mas algumas coisas difíceis e complicadas que todo jogador ou todo jovem que sai de casa acaba enfrentando. Acho legal que os pais conheçam essas histórias, que os meninos, que os garotos também entendam, e também que os amantes pelo futebol se divirtam ou apreciem ainda mais o futebol pelas histórias interessantes que ele produz. No livro Causos do Futebol, como um bom exemplo sobre como Paulo André virou zagueiro. Eu gosto, tem alguns capítulos que eu gosto em especial. Um deles é o capítulo 3, que eu conto como eu virei zagueiro. Eu cheguei no São Paulo em 98, aos 14 anos, como meia-direita, habilidoso, inteligente. E depois, no ano seguinte, a gente tinha um grupo com 60 jogadores em que só ficariam 30. No dia em que nós fomos fazer a peneira, o treinador era novo, o preparador físico era novo, e eles não conheciam praticamente ninguém, a não ser os mais famosos do time, dentre eles o Kaká, que era meu concorrente de vaga. Nós sentamos, né, eles começaram a anotar o nome e a posição. Eu comecei a contar ali, levantei, fui para o final da fila e vi que tinha 12 meias, 18 volantes e tinha só 8 zagueiros. Eu falei, o zagueiro vai ficar no mínimo 5 ou 6, eu preciso ganhar de 2. Então quando ele me perguntou, ele não sabia meu nome, ele falou, grandão, você joga de quê? Eu já era alto. E eu falei, eu sou zagueiro, professor. Todo mundo me olhou meio espantado, né? E segui o baile. E daí no livro eu conto como é que eu treinei, como é que eu passei no teste e acabei ficando com essa posição para sempre. Muito bem. Detalhes do escritor e zagueiro Paulo André, jogador do Corinthians, no microfone Jovem Pan.